E aí, pessoal, tudo certo? Mais uma aula começando aqui, e nessa aula a gente vai detalhar um dos instrumentos de planejamento governamental, o Plano Plurianual, tal do PPA. Em outra aula, a gente tratou sobre a visão geral desses instrumentos de planejamento: estratégico, tático e operacional, longo, médio e curto prazo. Hoje a gente vai falar de um instrumento que é considerado por muitos autores de médio prazo e por outros autores de médio e longo prazo, o Plano Plurianual. Entenda o seguinte: existem leis, e a partir da Constituição Federal, lá no seu artigo 165, são leis que ditam como devem ser elaborados, construídos esses instrumentos de planejamento. E esses instrumentos de planejamento, para virarem de fato instrumentos, eles precisam ser leis. Antes disso, eles são apenas projetos de lei. Eles precisam ser enviados ao Congresso Nacional para que eles se tornem de fato instrumentos de planejamento. Projeto, análise, aprovação e aí depois a publicação de uma lei. O PPA, portanto, a cada 4 anos, quando é elaborado, ele é um projeto de lei. Ele passa pela apreciação do Congresso Nacional e aí sim, após a sua aprovação, ele vira de fato um instrumento de planejamento. A mesma coisa acontece com a LDO e com a LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Entenda que o PPA ele tem esse prazo de vigência diferenciado. Hoje, nessa aula, a gente vai tratar sobre esse prazo de vigência. Mas essa é a dinâmica. O Poder Executivo faz o projeto, elabora esse projeto, manda para apreciação do Congresso Nacional e o Congresso Nacional avalia se está ou não de acordo com o que os membros do Congresso estão pensando para o desenvolvimento do país. Quero que vocês entendam o seguinte, e aí eu já passo aqui até para o nosso primeiro slidezinho com o nome do PPA. O PPA ele é um macroinstrumento. O que é esse macroinstrumento? Ora, ele é um plano autorizativo com um horizonte temporal de 4 anos. A partir desse grande plano autorizativo, eu vou ter uma lei de diretrizes que vai pegar tudo aquilo que está nos 4 anos e filtrar. A partir desse filtro, eu tenho a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que vai executar operacionalmente o que está lá nesse macro plano. Ou seja, dentro desse macro plano, e é óbvio que isso aconteça, a gente vai ver qual a parte da lei que fala exatamente isso. Nesse macro plano, você não tem despesas que são chamadas correntes, aquelas despesas mais corriqueiras do dia a dia, água, luz, telefone, aluguel, isso não está posto no PPA. O que está lá no PPA são despesas de capital. Essas despesas de capital, a gente vai diferenciar aqui quais os tipos de despesa. Ainda não é aula sobre despesas, mas a gente vai dar um en passant, quais são os tipos de despesa e quais são as que estão obrigatoriamente no PPA, devem estar no PPA. Por quê? São despesas de capital apenas, aquelas que vão contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país. Aquelas despesas de manutenção, em tese, são gastos que o governo vai ter. Então, essas aí não vão estar contempladas necessariamente no plano plurianual. Apenas as despesas de capital que ultrapassem um exercício financeiro. A gente vai também detalhar essa historinha aí. Se a despesa de capital estiver dentro do mesmo exercício financeiro, ela não precisa necessariamente constar do PPA. Tá legal? Hoje a gente detalha então isso, vai falar sobre a vigência. A gente vai falar sobre os diferentes tipos de despesa, só para você entender um pouquinho o que são essas despesas de capital, quais são as que estarão necessariamente no PPA. E aí a gente vai falar também sobre quais são os programas que estão lá dentro, como é que é essa dinâmica de funcionamento, para a gente passar para o próximo instrumento de planejamento, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e por último, a Lei Orçamentária Anual, e depois a gente fecha com questões. Tá legal? Acompanha comigo aí. Bom, como a gente tinha visto já em outra aula, o plano plurianual, ele é um instrumento estratégico, tá? Então, vamos anotar. O PPA, ele é estratégico. Sua vigência é de 4 anos. A partir disso, a gente tem aquela noçãozinha.
Para alguns autores, médio prazo apenas, e para outros autores, médio e longo prazo. Tá? Se aparecer na sua prova desse jeito, ele não é exclusivamente apenas de longo prazo, mas médio prazo sim, médio e longo prazo também é aceitável para suas questões, tá legal? E onde está isso disciplinado na nossa Constituição Federal? A gente já sabe que para os instrumentos de planejamento, artigo 165 da Constituição Federal, o PPA, no parágrafo 1º, a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas. Esse é o primeiro mnemônico que você tem que ter na sua cabeça. Diretrizes, objetivos e metas, o DOM. Diretrizes, objetivos e metas. Repita comigo, diretrizes, objetivos e metas, diretrizes, objetivos e metas, diretrizes, objetivos e metas. Se você sair dessa aula sem saber, diretrizes, objetivos e metas constam do PPA de maneira regionalizada, você estudou errado. Diretrizes, objetivos e metas. O examinador vai tentar confundir você. Ele vai falar que a lei de diretrizes orçamentárias é aquele que contém as diretrizes, os objetivos e as metas. Não. Quem contém isso é o plano plurianual, aquele macro instrumento para ação governamental, autorizativo para ação governamental. Tá legal? Artigo 65, parágrafo 1º da Constituição. Lá nós temos a definição das diretrizes, objetivos e metas da administração, de maneira regionalizada. Para atender as despesas de capital, e aí a gente coloca aqui a nossa legenda. DK é igual a despesa de capital. DC, despesa corrente. Essa é a nossa legendinha, tá? A partir daqui eu vou só colocar DK, despesa de capital, DC, despesa corrente. E também existem despesas com programas de duração continuada. Mas vamos lá. Despesas de capital e despesas relativas aos programas de duração continuada. Isso aqui tem a ver justamente com a vigência. Se eu tenho um programa de duração continuada, eu preciso inseri-lo no plano plurianual. Ou seja, ele passa por anos, plurianual, mais de um ano. Legal? A ideia é que o PPA defina, e aí a gente já está falando de uma realidade 2020, 2023, os programas finalísticos e os programas de gestão. A gente vai definir esses programas no momento que for fazer essa pequena observação, tá? Programas finalísticos e programas de gestão governamental. Entenda o seguinte, só as despesas de capital, e o que é essa história de despesa de capital? Despesa de capital é aquela despesa que aumenta o patrimônio da União. É considerado
um investimento que o país faz. Nós temos muitas despesas obrigatórias, muitas coisas correntes. Isso não vai constar do plano plurianual. O que vai constar são essas despesas que vão ser investimentos para o nosso país. Essa é a ideia. Mas essas despesas de capital, por exemplo, a construção de um novo edifício, a construção de um hospital, isso é investimento. Isso aumenta o patrimônio da União. Mas a partir desse investimento, eu também tenho outras despesas que são delas decorrentes. Ou seja, a partir da construção de um hospital, eu não vou ter a manutenção desse hospital? Vou. Eu posso, a partir dessa despesa de construção de um hospital, despesa de capital, um investimento, ter outras despesas de capital dela decorrente também? Poxa, um hospital não vai precisar de macas? Vai. Um hospital não vai precisar de ambulâncias? Vai. Um hospital não vai precisar de vários equipamentos que são considerados patrimônio, novos patrimônios, para se unirem àquele edifício que foi construído? Vão. Então, todas essas despesas que forem decorrentes de um investimento também vão estar lá no PPA. Por quê? Cara, o governo precisa ter uma noção geral do que vai gastar nos próximos 4 anos. Ou pelo menos está ali planejando gastar nos próximos 4 anos. Existem despesas que vão ser decorrentes dos investimentos, e isso precisa estar previsto também. Porque imagina só, poxa, eu reservo 100 milhões de reais para construir esse hospital. E esses 100 milhões de reais, eles na verdade vão ser 150. Porque o hospital não é só o edifício. O hospital são pessoas que estão lá dentro trabalhando, ou seja, são despesas correntes que vão também precisar ser computadas a partir dessa construção. O hospital por si só ele não vai fazer o trabalho. Ele precisa de pessoas lá dentro, ele precisa de outros equipamentos e tudo isso precisa estar lá sim disposto no projeto do PPA. Eu estou falando de projeto porque a gente vai tratar sobre a tramitação, a aprovação, os prazos que a gente tem para tudo isso, tanto de PPA quanto LDO quanto LU. A gente estuda tudo no mesmo slide. Tá legal? Então, entenda. Poxa, eu preciso colocar no PPA aquilo que vai ser investimento para o país. Mas também preciso prever que, a partir daquele investimento, quais as outras despesas que vão ser decorrentes? Além, logicamente, daqueles programas que têm uma duração continuada, que ultrapassam um exercício financeiro. Eles também precisam estar lá previstos no projeto do PPA e também no próprio PPA após a sua aprovação. Legal? Então, a observação que vale é a seguinte: as despesas de capital, assim como outras dela, delas decorrentes. Isso está lá, tudo no artigo 65, parágrafo 1º, tá? Não se esqueça disso. E aí você pode ter despesas também de capital decorrentes, ou seja, um investimento lá do hospital em marcas, em equipamentos e outras despesas correntes. Despesa com pessoal, água, luz, telefone. O hospital vai precisar de tudo isso para, eu diria, sobreviver. Tranquilo? Aqui está a esquematização do nosso parágrafo 1º da, do artigo 65 da Constituição. Queria destacar com vocês, importante, o PPA 2020-2023 já é uma lei no momento em que eu gravo essa aula. Ele foi um projeto de lei, ele foi à apreciação do Congresso Nacional, o Congresso Nacional fez aquelas modificações que normalmente faz e foi aprovado. Na hora que foi aprovado, ele voltou para a sanção presidencial. O presidente sancionou e virou uma lei. Eu quero anotar essa lei com vocês. Ah, Douglas, eu preciso ler a lei do PPA? Não inteira. Não precisa ver cada um dos anexos que vai estar lá no PPA com cada um dos programas que forem propostos. Não, não é isso que eu quero de você. Eu quero que pelo menos o artigo 2º você leia. Por quê? Ali no artigo 2º da lei do PPA, você tem a definição de alguns termos técnicos que o examinador pode cobrar de vocês. Por exemplo, o que são programas finalísticos e o que são programas de gestão. Que ideia é essa de programas finalísticos? Ora,
esses programas finalísticos vão ser necessários para que o governo consiga chegar até a sociedade. É a atividade fim do governo, a promoção do bem-estar. E os programas de gestão são aqueles que vão dar apoio para que o governo consiga chegar até a população. O programa finalístico, ou seja, é aquele que vai atender de fato a população. E o programa de gestão? O programa de gestão, que precisa também estar lá no PPA com suas despesas de capital, vão ser aqueles programas que vão dar sustentação à ação finalística do Estado. O governo não consegue chegar em você se não tiver programa de gestão. Então, os dois precisam estar lá no PPA. A gente colocou isso aqui. E, além disso, o governo, lá na lei, precisa mostrar para a sociedade o que é cada um desses. Ter uma definição direta e precisa do que é um programa finalístico, o que é um programa de gestão, além de vários outros, tipo objetivos, tipo diretrizes, tipo metas. Então, essas coisas aí estão todas postas lá na lei do PPA. Vamos anotar qual é essa lei? É a lei 13.971 de 2019. Tá? Abra essa lei. Curiosamente, vá lá, leia um artigo dessa lei, veja quais são lá, são bastantes os conceitos que são apresentados. Cara, é super, super válido, tá legal? Neste slide, a gente vai falar sobre as vedações. O que é vedado dentro da história do PPA? A inclusão ou o início de algumas despesas que não estejam lá incluídas. Assim, poxa, o artigo 167 da Constituição Federal, no seu parágrafo 1º, traz justamente a vedação que a gente vai esquematizar aqui. Você não pode começar um programa sem a sua prévia inclusão no PPA, se ele ultrapassar um exercício financeiro. A gente vai falar sobre isso, detalhar aqui. E, obviamente, quando ele estiver tratando de despesa de capital. Vamos esquematizar quais são as despesas possíveis, correntes e de capital. A gente vai grifar aqui o que está lá no PPA de fato e qual é essa vedação. Tá legal? Vamos lá. Artigo 167, parágrafo 1º da Constituição Federal. Eu vou fazer a leitura com vocês aqui. Eu sempre trago essa leitura, acho interessante, porque vocês têm mania de não abrir a Constituição no momento que estão estudando administração financeira e orçamentária. A lei de responsabilidade fiscal, quando você estiver estudando lei de responsabilidade fiscal, você também tem que abrir. A lei 4.320, você também tem que abrir. Acompanha. Quando o professor falar qual é o dispositivo, vá até a lei, leia esse dispositivo, crie familiaridade com o vocabulário que é apresentado. O examinador chega lá e cobra a literalidade e troca uma palavrinha só. Fato. E quando ele troca uma palavrinha só, se você já tem essa familiaridade, você vai falar, opa, tem um erro aqui, hein? Vou marcar errado. É isso, tá? Não deixe de fazer. Tá aqui do meu lado, ó. Artigo 167. São vedados, parágrafo 1º, nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro. Olha, ele já falando de investimento. A gente está falando de despesa de capital, tá legal? Já já a gente esquematiza as despesas aqui. Poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a sua inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Poxa, Douglas, então quer dizer que se o governo tiver um investimento e esse investimento ultrapassar um exercício financeiro, e esse investimento não foi previsto lá nos anos iniciais do PPA, não está no PPA, não está no que foi aprovado pelo Congresso. Eu preciso de autorização para fazer. Se o Executivo Federal quiser executar alguma coisa que não esteja no PPA, o responsável está lá com essa ideia de crime de responsabilidade. Precisa de lei que autorize a inclusão ou a presença dele no PPA.
Ponto. Simples assim. Ah, Douglas, e se o exercício for dentro, se o investimento for dentro do mesmo exercício? Beleza, não precisa dessa inclusão. Mas tem que estar claro que esse investimento é dentro do mesmo exercício. Ultrapassando, precisa de lei autorizando a sua inclusão no plano plurianual. Por quê? Cara, checks and balances. O executivo não pode fazer uma coisa que o Congresso não viu. Essa é a grande ideia. Lógico que a gente tem esse limite, poxa, dentro do mesmo ano, beleza, o executivo pode executar, mas alguma coisa que ultrapasse, o Congresso tem que tomar ciência disso para poder autorizar. Por quê? A gente está lidando com planejamento de mais longo prazo, checks and balances, tá? Mais longo prazo eu digo, tá? Médio, longo prazo. Legal? No artigo 67 a gente vai ter lá. Primeiro, as diferenças entre despesas orçamentárias. Despesa orçamentária. Você tem despesas correntes e você tem despesas de capital. Não se preocupe com esses códigos. Nas aulas específicas de despesa, a gente vai destrinchar esses códigos para que eles servem, tá? Não quero que você se preocupe com isso agora, neste momento. Despesas de capital e despesas correntes. Para que você consiga entender de maneira mais fácil, despesa corrente é aquilo que mantém o Estado. Despesa de capital é aquilo que vai acrescer o patrimônio do Estado. Lógico, obviamente, a gente vai estar diferenciando ali as despesas de capital, mas entenda isso. O investimento é aquilo que vai acrescer. O corrente é aquilo que o Estado acaba gastando. É a ideia do corrente. Poxa, corrente corre, ele simplesmente anda. Isso é uma despesa corrente. Quando você fala de uma despesa de capital, quando você tem um capital, você tem algo para si. Tá legal? Quais são as despesas correntes? Pessoal, encargos sociais. Juros e encargos da dívida. E outras despesas correntes. Quais são as despesas de capital? Investimentos, inversões financeiras e a amortização da dívida. Muito importante que você entenda. Quando a gente estiver tratando de PPA, a gente vai estar tratando de investimentos, tá? Eles que devem constar lá do PPA. Aqueles que tenham uma duração que ultrapasse, vou colocar até de outra cor aqui, que ultrapasse um exercício financeiro. Esses aqui devem constar do PPA. Tá? E se eles não tiverem,
crime de responsabilidade sob pena de crime de responsabilidade. Vou refazer a leitura com vocês do parágrafo 1º. Tudo isso aqui é uma esquematização para que a gente veja o artigo 167, parágrafo 1º da Constituição Federal. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA ou sem lei que autorize essa inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Essa história de crime de responsabilidade aqui, se não tiver incluído previamente lá no projeto, então são duas situações. Inclusão prévia no PPA ou no projeto do PPA, bem como lei ou lei, aí a gente coloca ou aqui, ou lei que autorize a inclusão. Belezinha? Ah, e se não durar mais de um exercício, ou se não ultrapassar um exercício financeiro? Aí eu tenho a outra situação. É suficiente que ele conste na lei orçamentária anual. Ele tem que constar de algum lugar. Ele tem que constar de algum lugar que o Congresso Nacional apreciou. Isso é importante. Se não ultrapassar, não é que o Executivo simplesmente vai tomar a iniciativa, vai fazer e dane-se o Legislativo. Poxa, o Legislativo já vai ter aprovado a lei orçamentária. Basta que aquele investimento esteja na lei orçamentária anual, desde que ele não ultrapasse um exercício financeiro. Se ele ultrapassar, o Congresso tem que apreciar novamente. Tá? E essa é a grande ideia. Se o cara começar esse investimento, crime de responsabilidade nele, cadeia. Se a duração for até um exercício, é suficiente constar na LOA. Logicamente, isso aqui implica o seguinte: para o investimento estar lá na lei orçamentária anual, para qualquer despesa constar da lei orçamentária anual, ela deve ser compatível tanto com a lei de diretrizes orçamentárias quanto com o PPA. Entenda. Legal? Compatível com a LDO e o PPA. Belezura, belezura? Só detalhando um pouquinho mais dessa história de investimentos, os investimentos são para coisas novas. Soma com aquela equaçãozinha do PIB. Tá? C mais I mais gasto do governo mais X menos M. Tá? Consumo, investimento, gasto do governo, exportações menos as importações. O tal do 6M. Equação do nosso querido PIB. Tá bom? Precisa ser investimento. Se a gente estiver falando de inversão financeira, e a diferença entre investimento e inversão financeira é um bem novo e um bem usado. Pensa num carro. Você tem um carro novo. O governo quer adquirir esse carro novo.
essa frota de carros novos. Aconteceu no IFAM um tempo atrás, que a gente adquiriu caminhonetes. Foram 36 caminhonetes que a gente tem a superintendência e precisa chegar nos lugares lá que são bem afastados. Enfim, a inclusão disso, a autorização para isso já estava na lei orçamentária anual. Não ultrapassava o exercício financeiro, significava que bastava constar da LOA e estava lá compatível com a LDO e com o PPA. Legal. Essa inclusão de veículos novos, ou seja, essa compra, essa aquisição de veículos novos, ela se tornou um investimento, porque todos eles eram veículos 0 km. Caso a administração comprasse veículos usados, seria uma inversão financeira. Por quê? Quando o produto é novo, você soma no PIB. O investimento é a construção de algo novo. Quando ela já existe, ela já foi computada. Isso se chama inversão financeira. Você só trocou de mãos aquele bem. Tá legal? Por isso, inversão financeira. Essa é a esquematização do nosso artigo 167, parágrafo 1º. Agora, a gente vai falar sobre os prazos. Já abriu a Constituição, pelo amor de Deus? Se você não fez isso, eu vou puxar a sua orelha. Artigo 35. Nossa, Douglas, mas você estava lá no 167, está indo para o 35? Sim, mas não é o artigo 35 do texto da Constituição Federal, mas sim do ADCT. Artigo 35, parágrafo 2º, ato das disposições constitucionais transitórias. Tá? Aqui a gente vai falar dos prazos. Não é em si o prazo de vigência, mas o prazo de encaminhamento. Lembra que eu falei para vocês no início do nosso encontro aqui que o PPA ele só se torna um instrumento de planejamento de fato quando ele vira lei. Antes disso, ele é um projeto. E existem leis que disciplinam a construção, a elaboração desse projeto. A Constituição Federal, a lei máxima, ela prevê essa ideia. Ótimo, bacana. A Lei de Responsabilidade Fiscal também dá os seus pitacos lá. A Lei 4.320 tem as suas nuances para os instrumentos de planejamento também. Ótimo. Mas ele só vira instrumento de planejamento quando convertido em lei. Quando publicado, sancionado e publicado, virando lei. Legal? E quais são os prazos para essa tramitação? Porque, poxa, você precisa ter uma certa antecedência para a análise desse plano como um todo, depois essa aprovação e as coisas concatenarem dali para frente. Isso é importante que você entenda. A ideia geral é que eu tenho prazos para encaminhamento e o artigo 35, parágrafo 2º do ADCT traz esses prazos para nós. Você precisa ter um prazo razoável para o encaminhamento do projeto do PPA e a análise do Congresso e o retorno disso aprovado para publicação, para sanção e publicação. Tá? A gente vai falar desses prazos todos. Nesse esqueminha aqui, eu vou abordar os 3 prazos diferentes: PPA, LDO e LOA. A gente vai repetir isso para que você, cara, fixe na sua mente. O examinador pode falar datas específicas ou ele pode falar exatamente como está lá no ADCT. Tá legal? Então vamos lá. São leis, todas elas, lembre-se, de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, no caso da Constituição Federal, no âmbito da União, do Presidente da República. Então, o Poder Executivo, na figura do Presidente da República, vai encaminhar ao Poder Legislativo, no caso da União, o Congresso Nacional, um projeto ou alguns projetos. Tá? Então, aqui é o encaminhamento do Poder Executivo ao Poder Legislativo. E o Congresso vai devolver isso para o Poder Executivo para sanção e posterior publicação desses projetos que forem encaminhados. Horas. PPA e LOA
tem o mesmo prazo de encaminhamento. E esse prazo é até 31 de agosto. Ou também conhecido como até 4 meses do término do exercício financeiro. Que no caso do Brasil coincide com o ano calendário. Isso está lá na Lei 4.320, não se esqueça. A gente tem a duração de um exercício financeiro que coincide com o nosso ano calendário. Tá? Em outros países pode ser que o exercício financeiro não coincida. Então, aqui ele colocou prazo. Vai que alguém modificasse a lei e falasse assim, não, o exercício financeiro agora é de julho a julho. Beleza. O exercício financeiro é a duração. Aqui ele está falando do fim do exercício financeiro, que é o que de fato importa quando a gente está tratando de orçamento. Tá? No caso do Brasil, acaba coincidindo e a data fica exatamente essa. Aí está lá o cara. 4 meses antes. 9 fora vai 3. Quando você pensa no dezembro, dezembro menos 4, 4 dá dezembro, novembro, outubro, setembro. Ué, mas é setembro. Sim, até 4 meses antes. O que vem antes de setembro? 31 de agosto. É a data limite para o encaminhamento do quê? Do projeto de lei, tanto do PPA quanto da Lei Orçamentária Anual, 31 de agosto ou até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. 31 de agosto ou 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. É assim que está lá no ADCT, tá? Como prazo. A data o examinador por vezes traz. Às vezes o examinador é bem sacana, ele fala até o fim de agosto. Ele nem coloca 31 de agosto, ele coloca até o fim de agosto, tá? Sempre tenha isso em mente. Então, os projetos de lei, então, o PPA e o PLOA até 31 de agosto. Agora, a LDO, na verdade, o projeto de LDO tem outra data, que é até 15 de abril. Também conhecido como, lá no ADCT, até 8 meses e meio do término do exercício financeiro, tá? Aí tá lá o cara de novo. 7, 12, dezembro, novembro, outubro, setembro. Faz uma conta mais simples. Quantos meses tem um ano? E a gente está falando já da coincidência com o ano calendário. São 12. Dia 31 de dezembro acaba o nosso exercício financeiro, o nosso ano calendário. Se você conta 8 meses e meio para trás, você tem que ter passado por, no mínimo, 3 meses e meio. Por quê? 8 e meio, 12, 3,5. Legal. Então você passou por janeiro, fevereiro, março inteiro e mais meio mês. Qual é o mês que vem depois de março? Abril. Quanto tempo depois? Meio mês. Meio mês, 30 dias. Tá? Então, 15 de abril. É a data para o envio do projeto de LDO. Por que essas datas são diferentes, Douglas? Entenda comigo. A gente já tinha feito o nosso esquemão lá, né? O PPA está lá em cima e ele orienta o tudão. Mas a LDO é o que orienta algo entre o PPA e a LOA que operacionaliza. Legal. Adianta de quê? Porque a LDO ela orienta a elaboração e também a execução da lei orçamentária anual. Lógico que a elaboração do projeto de lei e depois, quando convertido em lei, a execução dessa lei orçamentária.
eu preciso aprovar algo que orienta antes de fazer um projeto de lei, porque senão não vai orientar porcaria nenhuma. Por isso que o prazo de envio da LDO, ele é anterior. Isso é importante para que você entenda por que esses prazos são diferentes e por que o examinador às vezes bate tanto nessa tecla. Você tem que entender a lógica do planejamento governamental. Se eu falo que existe uma lei que orienta a elaboração do projeto de lei orçamentária e a sua execução no ano seguinte, eu preciso ter essa diretriz aprovada antes de começar a fazer o projeto de lei. Às vezes você sabe que é ali, para e passo, mas beleza. Isso é a teoria. Na teoria é isso, eu tenho que aprovar um instrumento que vai orientar a elaboração do próximo. Então eu tenho que aprovar antes. Por isso o envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias tem esse prazo bem mais curto, quando a gente fala de início de ano, tá? Então até 8 meses e meio antes do término do exercício financeiro. Isso dá 15 de abril. Então, a data limite para o envio. Ah, Douglas, eu estou falando de data limite? Sim, você está falando de data limite. Se o Congresso, se o Poder Executivo quiser encaminhar antes, beleza, tá tudo certo. Raras vezes aconteceu, tá? Normalmente a gente tem ali, no último dia, aquele encaminhamento da mensagem presidencial para que o Congresso possa avaliar de entrada lá na Comissão Mista de Orçamento, tá? Essa parte bem importante para você entender. Ótimo. Entendemos que o projeto de PPA e o projeto de lei orçamentária anual têm uma data de 31 de agosto para o envio pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo. E o Poder Legislativo precisa retornar isso de alguma forma, certo? Precisa, Douglas. Qual é o prazo de retorno do projeto de PPA e do projeto de LOA? Projeto de PPA, projeto de LOA. Até 22 de dezembro, tá? Essa é a data limite para o retorno. Poxa, 31 de agosto, passando o tempo para apreciação, para discussão, para apreciação, até 22 de dezembro, o Congresso Nacional deve retornar esses dois projetos para o Poder Executivo. O que o Poder Executivo vai fazer a partir desse retorno? Em até 15 dias úteis, ele vai sancionar e publicar. E aí sim, os projetos vão virar LOA, LDO e PPA. Se você lembrar da outra aula que a gente teve, estes são os instrumentos básicos de planejamento. Importantíssimo isso aqui. Bacana? Legal? E o prazo para a LDO? Ah, ele também é diferente. Se eu encaminhei até 15 de abril, o Congresso vai devolver a LDO, ou o projeto da LDO, que ainda não virou lei, até 17 de julho. Ou, e aí esse prazo também é conhecido como até o término do primeiro período da sessão legislativa.
Como é que é dividida a sessão legislativa? Em 2 períodos diferentes. O primeiro período, ele vai de 2 de fevereiro até 17 de julho. O segundo período, aqui eu tenho no meio disso tudo um recesso. Tá? O segundo período vai de 1º de agosto até 22 de dezembro. Olha só que coincidência louca! 22 de dezembro, 22 de dezembro. 17 de julho, 17 de julho. Ou seja, aqui a LDO, aqui PPA e LOA. Término do primeiro período da sessão legislativa. E aqui, término do segundo período da sessão legislativa. Até o término do segundo período da sessão legislativa. E aqui está o esqueminha. Como é que funciona uma sessão legislativa? Tá? Primeiro período, 2 de fevereiro a 17 de julho. Acabando o primeiro período, o Congresso Nacional precisa devolver o projeto de LDO. É 17 de julho, acabando o primeiro período. Agora, PPA e LOA precisam ser devolvidos até o término da sessão legislativa, ou do segundo período da sessão legislativa, ou 22 de dezembro. Tá legal? Essa é a ideia. E, poxa, se o presidente não encaminhar naqueles prazos, o que acontece? Crime. O presidente é punido por isso. Pode ser punido. Agora, se o Congresso não devolve, o que acontece? Com o PPA e LOA, nada. Eles podem passar para o ano seguinte tentando aprovar, e é o que normalmente acontece, mas com a LDO, eles sofrem uma grande sanção. Eles não podem ter um recesso entre 17 de julho e 1º de agosto. Nossa, que coisa, hein? Mas essa é a ideia. Se o Poder Executivo não encaminha nos prazos, crime. Se o Congresso Nacional não devolve nos prazos estabelecidos pela Constituição, PPA e LOA, nada acontece. Agora, LDO tem uma grande punição. Eles perdem isso aqui, ó, o recesso. Aconteceu várias vezes nos últimos 6 anos. Então, inclusive, aqui estamos por agora, tá? Quando a gente for falar de LDO, eu vou detalhar essa esquemática para vocês. Logicamente, a gente está vivendo agora um período atípico. Foi um 2020 de pandemia, e a gente teve vários atrasos, várias coisas. A gente vai falar sobre isso na aula de LDO. Tá legal? Bom, para que a nossa aula não fique tão longa, a gente para por aqui. E na próxima aula a gente continua com a parte 2 para finalizar essa ideia do PPA. Tá legal? A gente se encontra. Tchau, tchau.